A graça e a paz aos meus irmãos em Cristo. E dessa maneira eu quero compartilhar mais uma passagem bíblica, trazer mais uma doutrina para o nosso regozijo espiritual, para o discernimento por parte dos irmãos em Cristo. Hoje eu quero tratar do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e até o versículo 30. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deixamos, irmãos, a nossa oração, nosso pedido a Deus nesse momento é que o Senhor conceda a graça, que seu Espírito ilumine os nossos corações, ilumine o coração de cada um dos irmãos para a compreensão desse texto. O texto de Paulo é um texto importante, porque ele trata da doutrina que é o divisor de água na teologia cristã. Paulo está tratando aqui da doutrina da salvação. Especialmente ele resume dessa forma a doutrina do chamado, da eleição, da predestinação, da justificação pela fé somente e também da glorificação. A gente vai tentar explicar aqui essas partes. O apóstolo Paulo, não só nesse texto, mas como também no capítulo 9, logo em seguida de Romanos, em todas as suas cartas, Paulo procura mostrar a importância dessa doutrina. Na carta aos Efésios, por exemplo, ele vai abordar logo no primeiro capítulo, mostrando que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então essa é a doutrina que nós vamos extrair daqui, a eleição soberana. Alguns chamam de eleição incondicional. Por quê? Porque Deus escolheu sem ter uma condição prévia. Não houve em nós qualquer mérito nessa escolha divina. Não houve em nós qualquer participação nessa escolha divina. Então vejam bem, o versículo 29, ele começa dizendo: os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Aqui há uma má interpretação por parte dos arminianos, que interpretam que a eleição é segundo a presciência, que Deus escolheu aqueles que serão salvos de acordo com a sua presciência, porque Deus previu o futuro, olhou no futuro e, através do seu conhecimento prévio, Deus então viu aqueles que iam crer, por isso ele então escolheu. Meus irmãos, isso não seria escolha soberana, isso não seria escolha incondicional, seria uma condição, seria uma escolha condicional, seria por obras e não por graça. Certamente essa interpretação é falha. Por que ela é falha? Porque o texto de Paulo, quando ele diz, porque os que Dante conheceu, ou seja, aqui o texto original, no grego, aponta para esta palavra que é o pré-conhecimento. Claro, Deus tem o pré-conhecimento, Deus tem a presciência, como ele diz também na carta de Pedro. O apóstolo Pedro apresenta a ler. Mas, no entanto, meus irmãos, não é essa a razão da eleição. Não é a presciência, não é porque Deus previu o futuro, viu que aqueles que iam crer, e então resolveu carimbar. Esse daqui vai crer, então vou escolher. Não foi assim, irmãos. A escolha é soberana. A doutrina da presciência é uma doutrina bíblica, precisa ser estudada com muita cautela, com muito cuidado, deve ser estudada, ensinada na igreja. No entanto, não é essa a razão
da eleição. Às vezes a palavra pré-conhecer, que aparece aqui no texto grego, ela é usada como sinônimo para a eleição. Pré-conhecer, então Deus conhece de antemão, Deus sabe, Deus, no texto original, tanto essa palavra usada no Antigo Testamento, ela dá a ideia de um conhecimento íntimo, né? Como, por exemplo, quando nós vamos olhar Mateus, lá no capítulo 1, quando vai tratar do nascimento de Jesus, no final da passagem, Maria teve Jesus, era virgem, e permaneceu nesse estado, né? E até não tiveram conhecimento íntimo, né? Ele vai dizer assim que José não a conheceu até que tivesse dado luz ao menino, ou seja, Maria e José não tiveram relacionamento íntimo, José não conheceu intimamente Maria até que Jesus tivesse nascido. Então essa palavra também é usada no Antigo Testamento e em algumas partes do Novo Testamento, no sentido de conhecer intimamente. Essa palavra no Antigo Testamento ela é usada com relação ao conhecimento de Deus com o seu povo, a eleição divina com o seu povo. Então é a mesma palavra usada como sinônimo em muitas situações. Eu creio que essa é uma parte importante para os irmãos saber, porque normalmente quando nós pregamos sobre a eleição hoje, porque até um tempo atrás, aqui mesmo na nossa cidade, quando nós pregávamos sobre a eleição divina, sobre a soberana eleição, as pessoas diziam que isso não existia, que isso não era bíblico. As pessoas questionavam, inclusive cristãos diziam isso. Mas aí começaram a examinar as escrituras e viram que está nas escrituras a doutrina da eleição. Não tem como eles tirarem Romanos 9, não tem como tirar Romanos 8, não tem como tirar Efésios, não tem como tirar João 15, não tem como tirar o Antigo Testamento, porque começa desde o livro de Gênesis com a escolha soberana que Deus fez de Abraão para ser pai de uma grande nação. E Jacó, Deus escolheu Jacó e não Isaú. Esse é um exemplo mais clássico que nós temos lá no livro de Gênesis. E aí a gente vai vendo durante toda a escritura, do livro de Gênesis a Apocalipse, a doutrina da eleição está lá, não tem como tirar. Para tirar a doutrina da eleição da Bíblia, é necessário eliminar as escrituras. Então ela está. Então, para depois justificarem a falta de compreensão, porque está a doutrina da eleição, está nas escrituras, então utilizam-se desse argumento de que Deus escolheu por causa da sua presciência. Esse é um argumento falho, um argumento muito fraco, onde nós não temos base nas escrituras, porque toda vez que aparece essa ideia de Deus conheceu, pré-conheceu, ela é apresentada normalmente como sinônimo da própria palavra escolheu, de eleição. Então aqui o texto inicialmente começa com isso. Porque os que Dante conheceu, também o predestinou, tá? Também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então aqui é como um reforço na palavra. Então predestinar. Então veja bem, irmãos, há uma diferença entre predestinar e eleger. Então eu preciso estabelecer essa diferença aqui. Então a escolha, a eleição, é aquela escolha soberana que Deus faz das pessoas que serão salvas. Então Deus soberanamente, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, 6, até o 7. No entanto, essa é a eleição, é a escolha soberana de Deus. A predestinação é o destino final dos eleitos. Observe bem a diferença. Então, a eleição é a escolha soberana de Deus, a predestinação é o destino final dos eleitos, que Deus tem preparado para o seu povo. Então, isso é a predestinação. Então, no caso aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o que Dantes conheceu, ou ele elegeu, escolheu, né? Também os predestinou, destino final. Então veja, é uma coisa bem lógica, bem lógica. Eu falei aos irmãos que, porque o que Dante conheceu, a palavra no texto que é prognos, no texto grego, ela dá a ideia e traz a ideia correta
da eleição, da escolha. Então, o que Deus antes conheceu, o que Deus escolheu, também predestinou, também traçou o seu destino final. Ele disse para onde vai essa pessoa, conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vejam bem que agora no versículo 30, ele vai dar uma sequência de eventos que explicam muito bem o ato soberano de Deus na salvação. Então veja, aos que predestinou, ou seja, a quem foram destinados, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos, aqui na Igreja Batista Reformada, em Boa Vista do Grupi, nós vamos na quarta-feira agora iniciar um estudo sobre a ordem da salvação. Quais são, como se organizam, né? Como a Bíblia aponta, né, a questão da ordem da salvação. E vai explicar muito bem pontos como esse, logicamente, muito mais aprofundado, mas Paulo aqui faz um resumo, mostrando uma corrente que tem vários elos. E se um elo desse for tirado, fica imperfeito, incompleto. Então veja, o que se predestinou, então Deus soberanamente predestinou, como a gente vê lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós temos o seguinte. Paulo diz, a partir do versículo 4, capítulo 1, versículo 4, como também nos escolheu nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Esse foi o tempo. Quando Deus escolheu o seu povo? Antes da fundação do mundo, antes que criasse os céus e terra, Deus escolheu. Está muito claro o texto. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para filhos da adoção de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. E até aqui, no versículo 6, nós podemos observar o ato soberano de Deus em escolher, em eleger, em predestinar aqueles que serão salvos. Isso não depende de nós, a gente vai ver lá no capítulo 2, Paulo explica isso muito bem, no versículo 8, ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, veja, tá, Paulo já diz aqui. Então não é por obra. Se fosse pelo pré-conhecimento, se Deus tivesse previsto que o Joãozinho vai crer no futuro, então Deus já elege esse Joãozinho por causa do seu futuro, porque ele vai crer, então seria por obras, não seria por graça, não seria por uma graça merecida. Então Joãozinho fez por merecer, ou mesmo que seja ainda no futuro, mas não faz sentido, irmãos, não tem lógica com o texto bíblico. Muito bem, o que eu quero chamar a atenção aqui no capítulo 1 de Efésios é que nós temos o ato soberano de Deus em escolher os aqueles que serão salvos. Mesmo texto, Deus Pai escolhe. Nesse mesmo texto, Deus Filho redime. E nesse mesmo texto, Deus Espírito Santo garante, sustenta, mantém. Tá? Então, a obra da Trindade na salvação. Então, Paulo, quando ele mostra aqui em Romanos 8, no versículo 30, ele vai dizer, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, como que ele chama? Através da pregação. Sabemos já como ele escolhe. A escolha é soberana. A escolha é divina. Não depende de quem quer ou de quem corre. Paulo já vai dizer isso aqui no próximo capítulo. Quando as pessoas questionavam, mas há injustiça da parte de Deus? Paulo vai dizer, não, de modo algum. E aí Paulo vai e cita Moisés, dizendo, olha, terei misericórdia de quem me aproveita, ter misericórdia, terei compaixão de quem me aproveita, ter compaixão. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar de misericórdia. Também nesse mesmo texto, no capítulo 9, Paulo vai dizer, usando o texto lá do livro de Gênesis, com respeito aos gêmeos, né, Esaú e Jacó, ele vai dizer assim, no versículo 12, porque não tendo eles ainda nascido, no caso os gêmeos, né, ele está falando de Rebeca que concebeu, de Isaac, então ele vai dizer assim, porque não tendo eles nascido ainda, nem tendo
feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. É assim mesmo que está aqui, tá, irmãos? Essa é a versão que eu estou usando aqui, é a versão corrigida fiel, uma excelente tradução. Tá? Existe outras dizem aborreceu, né? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Nesse caso aqui, o texto foi traduzido de forma mais literal, condiz muito mais ainda com o texto original. Então veja, o que ele diz assim, como está escrito no versículo 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E aí as pessoas ficaram, mas como assim? Ainda nos dias de hoje, quando nós falamos sobre essa doutrina, as pessoas questionam da mesma forma como questionaram nos dias de Paulo. Qual foi a questão que as pessoas levantaram no tempo de Paulo? As pessoas diziam que há injustiça da parte de Deus? As pessoas perguntaram. No dia de hoje, as pessoas perguntam isso para a gente também. São várias pessoas que nos perguntam. Há injustiça da parte de Deus, então? Como é que ele escolhe uns e destina os demais à condenação? A questão é, meus irmãos, Paulo responde de forma muito firme. Ele diz assim, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Deus não é injusto. Eu estou lendo o capítulo 9, versículo 14 de Romanos. Então veja, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? E Paulo responde, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim não, pois isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus, de que se compadece, mas de Deus que se compadece. E aqui está a resposta. Qual o motivo da salvação, da eleição? A compaixão de Deus. Se Deus condenasse a todas as pessoas ao inferno, ele estaria simplesmente aplicando a sua justiça. Estaria simplesmente aplicando um ato de justiça divina, porque o pecado veio ao mundo, a desobediência veio ao mundo, e a consequência foi a morte, a destruição, a depravação total, como a gente já viu em outras aulas. Muito bem, diante disso, o que nós temos é Deus, sabendo que toda a raça humana foi condenada ao inferno, ele soberanamente diz, não, eu vou salvar pessoas daí. Eu vou salvar milhões, multidões. A Bíblia fala de multidões incalculáveis. Para nós é incalculável, mas para Deus não. Para Deus é um número fechado e exato. Né? Como de forma figurada nós temos no livro de Apocalipse falando das 144 mil testemunhas. Então, é dessa maneira que devemos compreender. Deus conhece os seus eleitos, aquele a quem elegeu. E ele vai finalizar a sua obra. Então, aquele que começou a boa obra em nós há de finalizar. Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses. Então, veja bem, o capítulo 8 de Romanos, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha só como é lógico isso aqui. Deus predestinou antes da fundação do mundo? Sim. Então, como é que esses eleitos saberão disso? Como esses eleitos vão saber de que são eleitos e chamados por Deus? Através do chamado. Que chamado é esse? Através da pregação, da exposição da palavra. A palavra sendo pregada e essas pessoas certamente se converterão, porque Deus assim quis, porque Deus soberanamente chamou e ele vai chamar através da pregação. Logicamente que a obra do Espírito Santo é visível nisso, é nítida nesse processo. Porque o Espírito Santo, irmãos, foi aquele que inspirou toda a Escritura, que nós temos aqui de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia Sagrada toda foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, como Paulo vai dizer na carta a Timóteo, na sua carta a Timóteo. E através da pregação, Deus, o pregador, é usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para levar a mensagem aos ouvidos. Logicamente que Lutero já dizia que nós levamos a mensagem até o ouvido. Logicamente que Lutero já dizia que
nós levamos a mensagem até o ouvido dos pecadores. No entanto, é o Espírito Santo que leva do ouvido ao coração. Logicamente, uma figura bem interessante que Lutero utilizou para explicar a ação do Espírito Santo na obra da salvação. Você pode ouvir o mais brilhante pregador do mundo. No entanto, se o Espírito Santo não operar em seu coração, nada feito. Por isso que em muitas situações as pessoas ouvem o Evangelho e são instigadas a se converterem, a fazer uma decisão, aquele apelo final, né, como se vê em muitas igrejas nos dias atuais. E aí as pessoas dizem assim, não, mas eu não senti nada, eu não senti Deus me chamando. E elas estão corretas, irmãos. Não insistam, não insistam com elas, elas estão corretas, Deus não chamou. Se Deus não chamou, não adianta. É o convencimento humano. Tem que ser o chamado divino, tem que ser a ação do Espírito Santo, porque na hora que o Espírito Santo tocar em seus corações, quebrar toda a barreira de incredulidade, ela vai alegremente, porque o Senhor chamou. Então vejam, aos que predestinou, a esses também chamou. Aqui está no passado, mas mostrando como as coisas acontecem. Então, Deus predestina, certamente Deus chama os predestinados. E aos que chamou também justificou. Então, Deus não chama as pessoas salvificamente falando, porque a gente vai já mostrar aqui uma diferença, né, entre o chamado geral e o chamado específico, o chamado universal ou o chamado salvífico, né, porque toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós somos convocados pelas Escrituras, por Jesus Cristo, para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, esse é um chamado geral. Imagina, nós pregamos o Evangelho a uma multidão de pessoas. Todas as pessoas que estão ali, teoricamente, ouvirão a pregação. Esse é um chamado geral. No entanto, Deus agindo através daquela pregação, através daquela mensagem, através daquele texto bíblico, ele vai chamar salvificamente pessoas no meio daquela multidão. Por isso, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas no sentido do chamado aqui, que Paulo apresenta, não é o chamado geral, ele está falando do chamado específico, da salvação, chamado salvífico. Então, graciosamente é operado através do Espírito Santo no coração do pecador. Então, veja, ao que predestinou a esses também chamou. Então, aos predestinados serão chamados eficazmente. Não, eles vão ouvir um chamado geral? Vão. No entanto, eles vão ouvir um chamado específico, salvífico, e vão se converter. Essa é a doutrina bíblica. Aos demais, eles vão ouvir, mas não vão se converter. Então, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Olha a ordem, né? Então, Deus escolhe, predestina antes da fundação do mundo. Em um dado momento da história, ele chama, através da pregação, os pecadores. Os pecadores eleitos, esses predestinados, ouvem a palavra. Eles recebem uma ação divina em seu coração, uma centelha divina em seu coração. Eles recebem o dom da fé, porque a fé é um dom que vem de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que, falando de Jesus como o autor e consumador da fé. Jesus. Ele diz, coloca assim. Então, Jesus é o autor e consumador da fé. Preste atenção. Autor, aquele que cria, aquele que dá origem. É o autor intelectual, vamos imaginar assim, aquele que elaborou a fé. É Jesus. Ele é o autor da fé. Não somos nós. Ele também é o consumador. No mesmo versículo vai dizer que Jesus ele é o autor e consumador da fé. Consumador é aquele que dá os últimos acabamentos, o aperfeiçoamento. Ele dá os últimos retoques para aperfeiçoar a fé. Então, em outras palavras, Jesus ele cria a fé, nos dá, e ele aperfeiçoa em nós. A fé que é dos eleitos, que Paulo diz em Tito, capítulo 1. Muito bem, então não se engane achando que a fé é algo que vem de nós. Não, a fé é um dom. A palavra dom, no Novo Testamento, no grego, é presente, traduzido de forma literal. Então, se a fé é um dom dado por Deus, dado por Deus, então não pode ter sido produzida em nós. Ela é dada a nós em um dado momento, porque Deus
escolheu um povo a ser salvo, e esse povo, e essas pessoas que serão salvas, elas receberão chamado, elas receberão fé, aí sim elas vão responder, depois que elas forem vivificadas, porque Paulo também diz em Efésios, capítulo 2, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Observe, ele vos deu vida. Estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos em rebeldia contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. É assim que a Bíblia nos fala. Tá? E então, o versículo continua no capítulo 8 de Romanos, versículo 30. Ele diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Veja, a justificação pela fé. Tema central dessa carta de Paulo. Vamos imaginar parte essencial da pregação da reforma protestante, Martinho Lutero e todos os reformadores, pregaram a justificação pela fé. Não por obras, mas pela fé. Então a justificação. Seremos justificados. O que é isso, irmãos? É um ato jurídico perfeito de Deus. Deus, soberanamente, estávamos todos nós condenados, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, sentenciados ao inferno, e aí Cristo vem, morre por nós e diz assim: Pai, já paguei a conta dele. Ele foi justificado. Ele não precisa mais pagar a conta. Eu paguei por eles. Eu morri por eles. A condenação foi a morte? Muito bem. Cristo morreu por nós. Fomos justificados em Cristo. Essa é a doutrina da justificação que aqui Paulo coloca. Então, seguindo a sequência, Deus predestina antes da fundação do mundo. Deus chama os predestinados através da pregação da palavra, através da operação do Espírito Santo na sua vida, de forma eficaz, de forma salvífica. E também Deus justifica os chamados. Ele não abandona. Então, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. Paulo diz na carta aos Filipenses. Então, ele vai completar. Então, qual é a última parte? Depois, segundo Paulo, aqui nesse versículo, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a glorificação é a última etapa da salvação. É quando nós estivermos unidos eternamente com o Senhor na glória. Quando o Senhor nos chamar para si, para estar junto com Ele na eternidade. Então, aqui, meus irmãos, o texto é claríssimo. Não vejo como as pessoas duvidarem da doutrina da predestinação. Não vejo como as pessoas duvidarem da doutrina da eleição. Como elas podem querer afirmar que a salvação é por outros modos, negar a doutrina da salvação, a doutrina da eleição e da predestinação, irmãos, é negar a soberania de Deus, é negar um ato soberano de Deus, é negar um ato que é exclusivo de Deus. E querer atribuir ao homem essas funções. O homem não pode salvar a si mesmo, o homem está morto, o homem está perdido, e não só perdido, o homem está morto em seus delitos e pecados. Há uma operação em resgate desse homem. Qual é a operação? A operação determinada por Deus desde a fundação do mundo. Primeiro Deus escolheu, depois ele envia alguém para pregar a ele, para que ele ouça o evangelho, para que ele creia, para que ele seja justificado, e no final Deus vai glorificar. É uma certeza, irmãos. Deus não começa uma coisa e depois desiste. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Se Deus escolheu as pessoas que serão salvas, essas pessoas serão salvas. Jesus veio para salvar e não para possibilitar a salvação de pessoas. Jesus veio para morrer pelos eleitos, pela igreja. A gente veremos isso em um próximo estudo. Mas Jesus veio para salvar os seus, salvar as suas ovelhas, os seus amigos, aqueles que crerem. E quem vai crer? Os eleitos, porque receberão de Deus essa capacidade para tal. Então, para finalizar, que Deus possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas, que essa mensagem possa alcançar os eleitos de Deus e fortalecer a sua fé. Então, porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu tenho certeza, meus queridos, que você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez,
uma exposição nesse sentido pela primeira vez, uma breve exposição, por sinal, você pode estar dizendo que, rapaz, mas tem tantas dúvidas sobre o assunto, e eu tenho certeza que surgirão mesmo. Isso é normal, isso é normal. Então, por isso eu quero colocar aqui aqueles que moram aqui em Boa Vista do Gurupi e arredores, ou até mesmo em outras cidades, hoje através das redes sociais é muito mais fácil a gente conversar com as pessoas. Entre em contato, entre em contato com a gente, e para que a gente possa tirar dúvidas, ou pelo menos tentar. Que Deus em Cristo abençoe a todos. A nossa oração é que esta mensagem ela cumpra o seu propósito pré-determinado, porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito pré-determinado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.